O testemunho de um homossexual não pode ter validade jurídica. Bem-vindo, bem-vinda, sou Giovanni Fialho, aqui do Advogado Superior, o maior canal do YouTube sobre jurisdição superior, STJ e RESP. Se você ainda não está curtindo, seguindo e comentando, faça isso agora para nos ajudar a democratizar o acesso à jurisdição superior. E hoje nós vamos falar de um tema que causa polêmica. O que nós precisamos é entender que o depoimento dado num processo penal de uma testemunha que seja homossexual não pode ter o mesmo peso de uma testemunha heterossexual. Que absurdo! Que é isso, Giovanni? Para! Não acredito, vou deixar de te curtir, vou te cancelar. Calma. Calma, isso é para chamar a sua atenção, porque essa foi a discussão jurídica séria que aconteceu em um recurso especial, há muitos e muitos anos. Anota aí o número para você acompanhar. Recurso especial número 154.857. 154.857, o relator foi o titio, olha, Luiz Vicente Sernicchiaro. Titio Luiz Vicente Sernicchiaro julgou uma questão fenomenal. Ele disse o seguinte, na verdade ele disse não, o advogado do réu, lá naquela época, com uma outra cultura que nós tínhamos social, ainda bem que mudou, dizia o seguinte, olha, a única testemunha que teve nesse caso aqui, e que incriminou meu cliente, ela é assumidamente homossexual. Então não pode ter o mesmo peso do que se fosse uma testemunha hétero. Esse assunto chegou ao STJ e é óbvio que o STJ, inclusive, é um voto maravilhoso, estupendo, falando sobre a evolução histórica da discriminação das testemunhas. E olha só que interessante. Se você olhar a ementa, o ministro fala até uma coisa muito interessante. A história das provas orais evidencia uma evolução no sentido de superar preconceitos com variadas pessoas. Ele fala que por muito tempo foi recusada credibilidade a escravos, a mulheres, senhores do engenho, cortador de cana, proprietário de fazenda e por aí vai. Nós tivemos uma evolução histórica. E ainda bem, isso não existe. E ele dizia, a única limitação para uma pessoa ser testemunha é se ela for suspeita no caso, se ela tiver interesse na resolução daquela lide. Óbvio. Fora isso, não! Não tem como dar uma atribuição diferente, um peso jurídico diferente. Não importa se é gay, é lésbica, é bi, é trans, LGBT, mulher, homem, preto, amarelo, pobre, rico, não importa. São pessoas. Tanto que ele cita até o Pacto de São José da Costa Rica pelos Direitos Humanos. É muito legal esse julgado. Mas tem uma coisinha muito interessante para a gente tirar daqui e estudar sobre admissibilidade, que é a diferença entre reexame de fatos e revaloração de prova. Por que o STJ se deparou com isso aqui? Porque a tese veio de que uma testemunha homossexual não pode ter o seu depoimento validado. E aí o STJ foi julgar. Perceba, se você for fazer o raciocínio lá pela súmula 7, você vai dizer o seguinte, o STJ não pode analisar esse caso. Não, mas ele pode. Ele não vai fazer reexame de fatos. Ele vai fazer a análise da prova, a revaloração da prova. É um aspecto valorativo e não fático. E o aspecto valorativo, anota aí, ele é jurídico, direito objetivo. Então, vamos lá. Se por acaso, neste mesmo caso, tivesse sido analisado, olha, a testemunha A falou que viu fulano dar uma facada lá no Beltrano. A testemunha B, que estava ao lado, disse que isso não aconteceu. Poxa, só teve essas duas testemunhas e nada mais? Como é que o STJ vai reconsiderar e julgar aquilo ali? Não vai poder. Se uma testemunha foi de um jeito, falou de outro, aí é análise de fatos, não ia poder. Nesse caso, não, houve uma revaloração. A revaloração nada mais é do que a fixação da questão jurídica valorada a partir de premissas inquestionáveis. Então, não se questionava, nesse caso, se havia uma testemunha ou mais.
Ponto. Não se questionava nesse caso se a testemunha era homossexual ou não. Ele era reconhecidamente e assumidamente homossexual. Ponto. Então não ia se discutir, é ou não é gay? O que foi que aconteceu aqui? Não, não se discute isso. Isso seria reexame. A partir da premissa de que foi testemunha do fato que está sendo apurado criminalmente, é assumidamente gay, só teve ele como testemunha, ele pode ter o peso do seu depoimento validado juridicamente ou não? Independente se fosse num sentido ou no outro, ainda bem foi num sentido respeitoso e muito útil para o estudo, mas não faria diferença, porque aqui o STJ está revalorando. A partir dessa questão aqui, que é incontrovérsia e que está colocada, qual é a consequência jurídica? Isso é revaloração. Perceba, ele não está analisando, vou falar de novo, se o cidadão era gay ou não, se teve a facada, se não teve, se teve uma situação X ou Y. Ele está avaliando se pode ser considerada válida a prova testemunhal partindo de uma pessoa assumidamente homossexual. Só isso. Então, a consequência jurídica pode ser analisada pelo STJ, sempre pôde, não é novidade, tanto que até no ano de 1989, na fundação do STJ, já havia entendimento dele nesse sentido. Então, não é novidade, mas você tem que entender o que é revaloração e o que é reexame. A partir desse caso, fica fácil também. E olha, vamos combinar uma coisa? Ainda bem que o Titio Sernicchiaro falou sobre isso, porque não faz o menor sentido do ponto de vista humano querer ter esse tipo de distinção. É mais ou menos aquela história que tinha, não, mas ela era uma prostituta, viu o crime, mas não deve ter considerado o seu depoimento. Ué, e daí? O que tem a ver? A profissão dela, o que ela faz, quem ela é? Não. A única diferença é se ela tem interesse na solução daquela causa. Fora isso, todo mundo é testemunha. Ainda bem que estamos evoluindo aí na jurisprudência e socialmente em diversos direitos. Gostou desse vídeo? Gostou da polêmica? Aprendendo com a prática é sempre útil. Então curta, compartilhe, comente, me ajude a democratizar o acesso à jurisdição superior.